paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. E como nós sempre fazemos, todas as aulas, nós vamos orar antes de iniciar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Obrigado por mais um dia de aprendizado, mais um dia, Senhor, que iremos ouvir e aprender sobre a Tua Palavra, porque ela nos direciona, ela nos mostra o caminho a seguir. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar, Senhor, trazer a revelação da Tua Palavra, nos instruir hoje, Senhor, possamos guardar a Tua Palavra no nosso coração e praticá-la, Senhor, no nosso dia a dia, para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Amém. Vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Hoje é a lição de número 7, que fala sobre a sutileza da relativização da Bíblia. E o nosso texto áureo está aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E a nossa verdade prática: a Bíblia é a inspirada e a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. Nós vamos para o nosso texto base, que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Você que tem aí por perto sua Bíblia, no seu celular, ou a Bíblia mesmo aí em papel, para estar acompanhando essa leitura. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então nós vamos falar hoje sobre a importância da palavra de Deus, né, e sobre a sutileza desse ataque contra a palavra de Deus, sobre a relativização da Bíblia. Então hoje nós vamos falar, esse é o nosso tema dessa nossa lição. E a nossa introdução diz assim: não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes seus exemplares foram queimados. Outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada, e geralmente esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou, no mínimo, mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Então, este é um ataque, né, um sutil ataque do adversário que continua sendo feito, né, irmãos? Ao longo do tempo, o inimigo sempre continua atacando das mesmas formas, né? Querendo tirar a credibilidade da palavra. Então nós vemos aqui que hoje nós estamos vivendo isso de uma forma muito intensa, porque há ensinamentos na palavra de Deus que para muitas pessoas, né? Tantos aqueles que não seguem, não têm a Bíblia como único livro de regra de fé e prática, também acham que precisa ser atualizada por conta do contexto social, por conta da forma que a humanidade foi se conduzindo. Então, a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás, precisa ser trazida para os dias, atualizada, né? Para esse nova forma, novo formato de coisas que antes na própria sociedade não era admitido, e hoje, com o declínio moral, vem sendo admitido, vem sendo tido como normal.
então a palavra de Deus por combater essas práticas e imoralidades. Então a Bíblia, para eles, precisa ser enquadrada na sociedade atual. E não é isso que nós entendemos, né, como cristãos. Nós temos e continuamos crendo dessa forma e vai ser assim até Jesus voltar, irmãos. Nós temos que nos enquadrar naquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Porque o que está escrito, o que está determinado, o que está ensinado e nos mostrado como pecado, continua sendo pecado até hoje. Não importa se para a sociedade é algo comum. Para a igreja não é comum e não é normal. Porque nós seguimos a palavra e estamos firmes, né, combatendo esses ensinos, essas práticas que têm sido trazido essa pressão, né, para muitas, até para a igreja, né, de querer tirar partes da Bíblia, segmentos aí da sociedade que já tiraram partes da Bíblia que acham que não pode ser mais aplicado nos nossos dias. Mas nós sabemos que isso é uma sutileza, é um ataque do adversário para tirar a credibilidade e também a obediência em relação à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a direção que nós temos aqui da parte de Deus para as nossas vidas aqui na terra. E como nós acabamos de ler aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, meus irmãos, nós vemos que a palavra de Deus, ela dá direção para quê? No versículo 17 diz assim, ó, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus, quando você obedece a palavra de Deus, em todas as áreas da sua vida, você vai bem. Porque a palavra de Deus só nos coloca em direção do caminho da verdade e da vida, né? Porque é o caminho de Jesus, ele é o próprio caminho. Então, quando nós estamos seguindo a palavra de Deus, nós estamos sempre indo no caminho certo, embora na contramão do mundo. Então, nós sempre vamos nos chocar com o ensinamento que está no mundo. Quando eu digo mundo, o que domina hoje, as dominações espirituais e também até a forma da sociedade nos dias de hoje, não só no nosso país, mas no mundo todo, que tem tido essa degradação moral, né, de princípios que antes eram pautados, né, na própria Bíblia, porque dentro de nós sabemos o que é bom e o que não é bom, né? Mas a humanidade sempre vai se pautando por aquilo que a carne deseja, aquilo que o nosso desejo coloca-se acima de tudo, inclusive querem colocar acima da palavra de Deus. Mas, na verdade, nós estamos abaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade e nós temos que nos enquadrar nela. E o nosso primeiro tópico diz: a Bíblia e o espírito desta era. A desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea. Também denominado de pós-moderno, em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas, sobretudo, seu conjunto de valores ético-morais e espirituais. Vamos ler, meus irmãos, Romanos, no capítulo 12 e no versículo de número 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não podemos nos moldar ao padrão deste mundo, né? Que nós vemos também Paulo falando sobre o Deus desse século, né? Que cegou as pessoas para não terem um entendimento do que são as coisas espirituais, né? Da compreensão daquilo que é espiritual e colocando num nível de apenas viver aquilo que sente viver, aquilo que tem vontade de viver, aquilo que deseja viver, ou seja, o que sentem está acima do ser, né? Só aquilo que é aparente. Eu preciso saciar todas as minhas vontades e isso me trará felicidade. E a palavra de Deus vai ao contrário disso.
Porque quanto mais nós renunciamos dos nossos prazeres, da nossa carne, que produzem obras que não são em nosso benefício, não nos trazem benefício, nós nos aproximamos da palavra de Deus e da vontade de Deus. Né? Nem tudo que nós sentimos, nem tudo que nós desejamos é bom para nós. Por isso a palavra de Deus, ela é a luz que há neste mundo para nos guiar. E o inimigo tem atacado isso neste tempo, de nós não confiarmos na palavra como sendo divinamente inspirada por Deus. Né? Todos os seus escritores, ao longo de tantos anos, foram falando, ensinando, dirigidos pelo Espírito Santo, para que hoje a gente tivesse esse conjunto que nós chamamos de Bíblia, que tem 66 livros, que todos entre si não se divergem, né? Tudo na Bíblia se explica, a própria Bíblia explica ela mesma, a Bíblia se explica, a Bíblia ela se coincide, mesmo em tempos diferentes, em momentos diferentes. Por quê? Porque a fonte é a inspiração vinda de Deus. Então nós cremos desta maneira. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso é a relativação das Escrituras. Nós podemos ler lá em Isaías, meus irmãos, no capítulo 5 e o versículo 20, que diz assim: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, trocar os valores. Então nós não podemos relativizar a Bíblia, tornar a Bíblia, adequar a Bíblia ao tempo moderno que eu estou vivendo. Aquilo que o mundo dita como normal, nós temos como normal. Amém? Então a Bíblia vai sempre de contra, né, no caminho contrário do que o mundo prega. O relativismo. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. E isso tem que ser combatido, porque a Bíblia não é um ponto de vista dentro dos outros. A Bíblia é a verdade. Ela é o único ponto de vista que nós temos que ter como direção para as nossas vidas, aqueles que são cristãos. Nós temos esse livro como a nossa direção e a nossa base, irmãos. E isso não deve mudar. E quando digo aqui relativizar, quer dizer assim, então a verdade passa a partir do ponto do que eu acho. Mas há uma verdade sendo declarada na palavra. Então eu não posso entender de acordo com o que eu acho que é. Exige uma verdade extraída do texto, dos ensinamentos e de tudo que a palavra de Deus representa para nós. E isso não passa pelo meu filtro. Isso vem de Deus, é o que Deus determinou. Então não adianta eu querer distorcer ou colocar dentro de uma forma de acordo com o meu ponto de vista. Porque eu sou apenas um humano, nós somos humanos. O Senhor determinou isso aqui para nos trazer direcionamento, para que tudo nessa vida, né, como nós lemos aqui, para que nós fomos bem em todas as áreas da nossa vida, em toda boa obra. Aquele que tem a palavra de Deus é salvo, caminha de acordo com a palavra de Deus, é alguém que pode ser chamado de cristão e que realmente é de confiança, ele produz frutos, ele é bondoso, ele é diferente, ele é a luz, ele é o sal. Tudo isso Jesus nos ensinou. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós somos o tempero. A luz, quando o Senhor olha, né, um ponto de vista aqui, Deus olhando para nós, ele vê a nossa luz acesa, brilhando, porque nós continuamos crendo na palavra. E onde nós chegamos, nós somos a luz no meio das trevas. Não importa o quanto as pessoas estão crendo dessa forma, nós continuamos com a nossa luz acesa, porque nós cremos e continuaremos crendo na palavra de Deus como fundamento da nossa vida, e não apenas um ponto de vista que há aqui na terra.
porque isso é aquilo que nós seguimos, né, meus irmãos? Porque a gente não está aqui servindo a Deus de forma nenhuma forçado. O Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado. Então nós recebemos Jesus na nossa vida e nós servimos a Deus de coração, de livre e espontânea vontade, porque nós recebemos e aceitamos essa verdade do Evangelho, né? E nós temos a nossa vida rendida ao Senhor. Ele passa a governar a nossa vida, porque nós abrimos mão, né, de escolher os caminhos que nós queríamos seguir antes, mas hoje o que importa é seguir aquilo que a palavra de Deus diz, porque nos conduz à vida eterna, nos conduz a bênçãos, né, espirituais e também aqui bênçãos materiais, bênçãos aqui, porque o Senhor nos abençoa também. Somos abençoados obedecendo a palavra de Deus. Amém? Então, a síntese do tópico 1, o espírito desta era contribui para a desconstrução e relativização da Bíblia. Nós vamos para o tópico 2, a Bíblia e o politicamente correto. A criação de uma narrativa, destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? Salmo 11 e o verso 3. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados e destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório e impensado. Não, trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. E é aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Por esse novo modelo, está correto se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Por quê, meus irmãos? Porque o politicamente correto que o comentarista está querendo dizer aqui é você não confrontar ninguém. Todo mundo tem a sua opinião, então você não pode mostrar um outro ponto de vista. Porque tudo isso, a discussão de normas, de preceitos, de leis, é tudo levado ao nível pessoal. Então, se eu não concordar com a opinião ou com o pensamento de outra pessoa, né, eu estou agindo de forma errada. Eu tenho que aceitar a opinião do outro sem contestar e sem passar nenhum tipo de, vamos dizer assim, por nenhum filtro. O que ele está falando o que o outro está falando também então eu não posso ir contra e contestar ninguém. Então, esse politicamente correto é deixar as pessoas idealizarem as coisas e a palavra de Deus vem na contramão dessa liberação que está acontecendo. Porque nós somos livres, temos liberdade, mas a minha liberdade vai até onde começa o direito do outro. E quando você não tem parâmetros, que é isso que o adversário quer fazer, e nós lemos aqui, o comentarista diz, que não é nada impensado. Há uma orquestração por trás disso, há um plano para desfigurar mesmo a obra de Deus, a criação de Deus, que é o homem, que é a mulher, que é a construção da família, que são as normas a qual o evangelho é pautado e ensinado, né? Então, nesse tempo tem desconstruído a visão de família. Nós falamos aqui também sobre o aborto, a liberação e proibição de leitura da Bíblia em espaços públicos. Então, tudo isso já estava na Bíblia que iria acontecer? Sim, já estava na palavra de Deus. E nós podemos ler lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, do 12 ao 14, que viriam tempos que os homens não aceitariam mais a sã doutrina, que agiriam pela sua forma e bel prazer, com aquilo que eles acham que tem que ser. Mas nós, como cristãos, ainda mantemos o nosso foco em Deus. Irmãos, nós fora de Deus, nós não temos vida. Nós somos totalmente perdidos, sem regras, sem direção. E a palavra de Deus é isto para nós. Ela nos direciona sempre para o caminho certo. Então o inimigo vem neste tempo, criando isso, querendo destruir o alicerce, as bases, que é a palavra de Deus. A gente tem repetido isso muito nas aulas, porque os ataques que o inimigo vem fazendo é sempre contra a palavra de Deus, é sempre contra os princípios que a palavra de Deus e o que o Senhor determina de certo e errado, de pecado e também de santidade.
O parâmetro é a Bíblia. Se nós perdemos o parâmetro, onde nós vamos nos basear? Os irmãos entendem a gravidade de como o adversário, de tantas formas, em tantas áreas, tem vindo de forma sutil? Eu ministrando essas aulas, irmãos, a gente vê de forma clara como nós precisamos estar alertas, como nós precisamos estar como nunca orando e buscando refúgio na palavra de Deus e entendimento para combater esses enganos que o adversário tem lançado, né? Querendo desconstruir a palavra de Deus como base, a palavra de Deus como verdade, Deus como ele existe, é um Deus real, é um Deus verdadeiro, um Deus que fala, um Deus que age, né? Um Deus criador. Então isso são ataques do próprio adversário também e querendo minar tudo aquilo que há de Deus, né? A beleza da criação de Deus, que o homem e a mulher foi a coroa da criação de Deus, que perca a sua beleza, a sua integridade, né? Que para desconfigurando totalmente tudo aquilo que Deus fez. Lá no Éden criou homem e mulher, ele criou, instituiu ali, eles tiveram seus filhos, a humanidade foi crescendo, se multiplicando. Então o inimigo tem vindo contra essa base. Então nós não podemos deixar, irmãos, isso entrar no nosso meio e sabermos nos posicionar, né, e combater essas mentiras do adversário. E o outro ponto é a criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa, né, que nós acabamos de falar aqui do politicamente correto, que foi criada, é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura de opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. No mundo todo, vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Irmãos, é o ponto que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo isso. Aonde falar o que é certo incomoda e você é barrado, você é tirado, você tem perfis deletados de internet. Então nós estamos vivendo este tempo aqui, né, desse ponto de vista da humanidade em relação à Bíblia, que é algo que está fora, algo que já passou, algo que está fora de moda. Então nós estamos sendo aquelas pessoas de conservadoras vistas de uma maneira errada, né? Como se as nossas ações estivessem sendo erradas e todos estarem certos. E com isso nós não estamos podendo emitir as nossas opiniões. Por quê? Porque não está sendo aceito opiniões contrárias ao que a sociedade, né, irmãos, de um nível geral nós estamos falando, tem vivido. Então, como nós estamos na contramão, com isso até está sendo criminalizadas as opiniões contrárias ao que tem sido dito. Então é um período muito difícil que a igreja está vivendo e ainda vai viver. Mas nós, irmãos, eu volto a repetir e eu gosto de frisar isso, nós temos que nos manter guardando esses valores e esses princípios. Irmãos, de todo aprendizado que nós temos tido aqui na escola bíblica, essa revista aqui está sendo de suma importância também para este tempo que nós estamos vivendo. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com irmãos, para que a gente possa permanecer firme, porque a gente está tendo entendimento das formas e por onde o inimigo tem trabalhado. Então nós como igreja temos que nos preparar, estar preparados na palavra, manejar bem a palavra de Deus para combater essas mentiras e esses enganos. Então a síntese desse tópico de 2 é: há uma formação de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião ancorada nos antigos postulados da fé cristã. Tópico de número 3. A Bíblia e o outro evangelho. Uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante, dizendo de outra forma:
Não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que é certo. É que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância, então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim, surge, portanto, outro evangelho. Um evangelho paralelo ao que está aqui determinado por Deus. Meus irmãos? Tanto é que a palavra de Deus, ela já está fechada. É Gênesis, Apocalipse, não tem como você acrescentar nada e nem tirar nada. Nós não podemos fazer isso com a palavra, mas a pressão deste tempo é tornar a Bíblia, com que ela seja passiva a essas novas ideologias que têm surgido. Então é um ponto que nós não podemos aceitar. A metodologia, que é um método, uma nova forma de se compreender, não baseado no que Deus diz, mas daquilo que eu quero entender que Ele disse, partindo do meu ponto de vista. E isso não existe, meus irmãos? Você vai ler um livro, o autor, não estou nem falando aqui em relação à Bíblia, para deixar bem claro e dar essa ilustração. Você vai ler um livro, o autor, ele quer imprimir uma ideia, passar uma mensagem num livro. Então, eu não posso falar, não, autor, você está errado no que você pensou. Ele pensou algo a respeito do que ele está dizendo. Então, não parte do meu ponto de vista, mas do que ele escreveu. E a Bíblia, ela foi determinada e inspirada por Deus. Então, não parte do ponto de vista do que eu acho, mas do que Deus passou de informação e do que Deus determinou para nós. Amém? O ser humano precisa de limites, irmãos. Nós precisamos de limites e quando há não é nem liberdade, é uma própria libertinagem. Todo mundo fazendo o que quer sem censura, que é isso que o adversário quer. Que percam o respeito, percam o amor um pelos outros, onde não tem compreensão, onde cada um quer valer o que pensa, da forma que quiser, e isso não está de acordo com a palavra de Deus. O centro da nossa vida é Deus. O centro da nossa vida é a palavra de Deus. E é o que ele diz, que é a palavra de Deus. E vamos nos manter nisso. Amém, meus irmãos? As novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. É dentro dessa nova perspectiva que se faz a apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoe desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Então aqui nós falamos de um outro evangelho, que paralelo do que as pessoas entendem como tem que ser a Bíblia, tem que ser atualizada, revista. Então aqui nós vemos uma outra teologia, porque da teologia inclusiva, que da forma que você quiser viver a palavra de Deus, a Bíblia, essa teologia inclusiva vai aceitar. Só que a palavra de Deus original é essa que está aqui. Não foi criada por homens, ela foi inspirada por Deus. Essa teologia inclusiva, ela é criada por homens e não é inspirada por Deus. Então, parte dos princípios morais degradados do nosso tempo. Então, nós não aceitamos essas novas teologias, esse outro evangelho, essa nova visão, essa nova perspectiva. Não é baseada na palavra de Deus. Não tem como mudar a palavra que é de Deus. Deus determinou, Deus falou, e está falado, está determinado. O homem aceitando ou não. E o interessante, irmãos, que essas pessoas que querem mudar a Bíblia, não têm a Bíblia como um livro de regra de fé e prática, mas querem mudá-la mesmo sem vivê-la, mesmo sem ser cristão. E aqueles que querem ser cristãos, vivendo da forma que quer, eles querem viver essa nova teologia. Então, está sendo um choque muito grande, que nós vamos ter que aprender a administrar, meus irmãos, e segurar firme, na verdade da palavra de Deus. Não
não compactuamos com este ensinamento. Por quê? Porque a Bíblia é contrária. Né? Não é opinião humana, não é a minha opinião. Né? Eu estou aqui falando o que a Bíblia que eu tenho como livro de regra de fé e prática da minha vida. Né? Então, o que eu penso está pautado aqui, está pautado na palavra de Deus. O que eu vivo está aqui. Não é o meu ponto de vista em relação à sociedade ou à humanidade, não. É o ponto de vista do Criador de todas as coisas, daquele que sabe o que é bom para mim e para você. Está tudo aqui na Bíblia. Na Bíblia você tem resposta para tudo, né? E isso aqui é uma ação muito grande do maligno mesmo, para tirar e manipular a palavra de Deus, colocando em segundo plano o que Deus diz e colocando em primazia, em primeiro, aquilo que o humano, né, acha que é certo e errado. E a gente não é o foco e não é o ponto. Nós não somos o centro é Deus. Quando o centro está no homem, surge todo esse tipo de confusão, todo esse tipo de abominação, porque parte do que ele sente, do que ele gosta, do que ele deseja. Mas quando nós partimos do ponto de vista de Deus, Deus realmente mostra de verdade o que é bom para nós. E isso está na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, a síntese do tópico 3, o outro evangelho promove novas metodologias de leitura da Bíblia e, consequentemente, novas teologias e modismos. Vamos para o último tópico, o quarto tópico, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Revelada por Deus para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi e é e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como heresia. Vamos ler, meus irmãos, 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo de 16 a 21, que diz assim: porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois somos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: este é o meu Filho amado, em quem me regozijo. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz ainda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Até aqui, meus irmãos. Então, a palavra de Deus está aqui afirmando que nós não seguimos fábulas que o homem cria. Nós seguimos o que a palavra de Deus diz. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas, na verdade, pregam o ensino de demônios. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Né? Porque o foco também é a cruz e o renunciar a si mesmo. Né? Foi isso que Jesus disse. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Então eu não vivo mais de acordo com os meus desejos, eu vivo de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz que é bom e é isso que eu tenho que seguir. E nesse tempo, essas intenções desse amor inclusivo de Deus não está aproximando ninguém de Deus, mas afastando. Por quê? Porque está querendo determinar aquilo que Deus deve aceitar. E não é assim. Nós humanos temos que aceitar aquilo que o nosso Deus, o nosso Criador, determinou para nós. Amém? E a Bíblia é inspirada por Deus, ela é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ela foi inspirada, e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda a escritura é inspirada por Deus. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina, as outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro
com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. Então a Bíblia já foi escrita, inspirada e está aqui. Esta é a Bíblia. Existem livros que tantos servos de Deus compartilham do que aprenderam, do que receberam do Espírito Santo de Deus e também escrevem e nos abençoam, mas isso não pode ser considerado inspirado, né? Só a Bíblia foi inspirada por Deus. E a Bíblia tem esses 66 livros aqui, de Gênesis a Apocalipse. É o que nós vivemos e temos como regra. Então, o que passa disso são leituras complementares, que também existem boas leituras que nos abençoam também. Mas a Bíblia não pode ser trocada. A Bíblia é a nossa fonte, é da palavra de Deus, é a nossa fonte para todos os outros ensinamentos ou livros que possam ser escritos ou de estudos que possam ser formados, é tirado, extraído da palavra de Deus, né? Que a origem é aqui, a palavra de Deus, a Bíblia. Nós vemos a Bíblia, meus irmãos, aqui quando Paulo fala para Timóteo, que toda a palavra de Deus ela é inspirada, né, para ensinar, ou seja, ela é que conduz, instrui no caminho correto. Ela é para ensinar. Redarguir é quando a Bíblia ela tem esse poder, né, irmãos, de nos ensinar, nos alinhar antes de errar. O redarguir é se antecipar a você errar. Ela vai te mostrar, olha, se você for por aqui, o erro é esse, o caminho você deve evitar. Então ela evita. O redarguir é isso. E também o corrigir é mudar a conduta. Então ela ensina, ela redargue, que quer dizer te mostra, te tira ali do evitar o erro. Ela também te corrige, que é onde você muda a sua conduta, e ela te instrui, que é colocar a pessoa dentro, né? Instrução é te colocar dentro do caminho certo. Ela te mostra o caminho. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder na vida do ser humano de transformação, né? Porque o evangelho é boas novas. O evangelho muda e transforma vidas e continua transformando, porque a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia, ela tem palavras poderosas de transformação da vida do ser humano, né? E nós temos isso como testemunho nas nossas vidas. Aqueles que recebem a Jesus sabem o que viviam e como vivem hoje, a transformação que Deus fez e continua fazendo nas nossas vidas quando nós continuamos obedecendo a sua palavra. Então a síntese do tópico 4 é: a Bíblia é a palavra de Deus porque foi revelada e inspirada por ele. Bem, meus irmãos, então a nossa conclusão. Vimos, portanto, nessa lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Nós temos frisado bem isso, irmãos, nas nossas aulas, porque é essa a intenção do adversário nesse tempo. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para esta geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias, ou seja, a humanidade querendo determinar o que é certo, partindo do ponto de vista deles mesmos. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajustes e não o homem se ajustar a ela. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta de politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-las pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual e relevante para a humanidade. E louvado seja Deus por isso. Irmãos, quanta informação há neste tempo. Quantas facilidades de informação. Mas as pessoas, elas têm a informação, mas não têm o conhecimento de Deus. A sabedoria que vem de Deus, ela realmente mostra a verdade sobre a vida. Agora, aquilo que você busca em você mesmo, baseado no que você sente, no que a sua carne quer viver, então você perde totalmente o sentido da vida. Você não tem sentido e não tem razão.
Quando você está ligado em Deus, você encontra realmente o seu propósito de viver, de estar vivo. Então a gente vive uma vida feliz. Nós somos felizes, nós temos vida e vida de verdade, porque Jesus disse que ele veio dar vida e vida com abundância. E é isso que o Senhor quer trazer para as nossas vidas. E isso que o mundo tem pregado, essa pressão que a igreja tem sofrido, que os cristãos têm sofrido, é porque eles querem tirar, né, da palavra de Deus esse poder de transformação e querem que de alguma forma tudo que todos sentirem seja aceito. Mas nós continuaremos firmes nesse propósito, meus irmãos, de nos manter pautados na palavra de Deus. Isso é vida para mim e para você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima aula.